Boa noite a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma noite de estudo. E nós vamos dar início, como de costume, abrindo uma página do Evangelho. Selecionamos uma página para hoje. Então, vamos ver a linha mestra, não é? Que é o Evangelho, a nossa linha mestra para o estudo dessa noite. E o capítulo selecionado para a noite de hoje é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item é o item 1, parábola do festim de bodas. Então vamos ler um trechinho dessa parábola que Jesus nos diz que entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Catalogado por Mateus. E vamos então fazer a nossa prece, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Mestre amado. Estamos aqui reunidos em seu nome, vamos aqui unir os nossos pensamentos e sentimentos, agradecendo a oportunidade do estudo dessa hora e pedindo que essa equipe espiritual nos ajude, ampliando as nossas percepções, aclarando a nossa consciência acerca de tudo isso que vai ser aqui colocado, que possamos compreender da melhor forma e que nesse momento a gente possa iniciar o nosso estudo. Graças a Deus. O curso A Obsessão e a Terapêutica Espírita. Hoje a aula é de número 19. Nós estamos na terceira parte do livro, hoje do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos hoje com três capítulos, o 9, 10 e 11. A ação do mundo espiritual, o sono durante as reuniões e o transcurso das reuniões de desobsessão. 3 temas muito bacanas, então vamos começar pensando um pouquinho nessa imagem síntese que a gente sempre traz, não é? Essa imagem que mostra, né, de onde nós estamos vindo, para onde estamos indo, essa é a nossa jornada evolutiva, não é? Sempre lembrando que esse assunto, mediunidade, antes de tudo, a gente poder se enxergar, cada um de nós, dentro dessa jornada evolutiva, não é? Perceber o quanto estamos, como e quanto nós afetamos e somos afetados, que é o próprio intercâmbio, vamos dizer assim, das criaturas, não é? Como nós estamos em relação no mundo, seja qual o mundo for, aqui no nosso mundo material, no mundo espiritual, não é? De alguma forma, estamos, tudo junto mesmo, e nós, como é que nós estamos, o nosso grau de consciência, não é? Porque, caso contrário, esse tema, mediunidade, ele fica apenas no fenômeno, não é? Então, é sempre uma oportunidade da gente ampliar, da gente poder se perceber, não é? Então, como na abertura do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que mais importa é que a gente se ocupe, não é? Com essa nossa melhoria, dessa nossa túnica nupcial, não é? Que é o perispírito. Então, dessa forma, a gente pode entender de uma forma mais profunda o
que é mediunidade e tudo aquilo que envolve esse tema maravilhoso, porque fala de todos nós, né? Com um trechinho do livro A Gênese, no capítulo 14, item 14 também. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudando-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Quando nós, encarnados, chegamos à reunião mediúnica, já o ambiente espiritual está preparado, de acordo com as tarefas programadas. A sala passa por rigorosa asepsia, visando defendê-la das larvas psíquicas criadas pelas emissões mentais negativas e profundamente desequilibradas dos obsessores e demais enfermos espirituais. Também os encarnados, movidos por sentimentos negativos, emitem pensamentos desequilibrados que dão origem às criações mentais inferiores mencionadas. Quer dizer, nós estamos aqui falando, né, que nesse grande laboratório ali, que tudo ali é como se fosse um laboratório, tudo muito bem cuidado, né, nessas tarefas que são programadas nessas reuniões mediúnicas, e que as emissões mentais negativas, não é, profundamente desequilibradas dos obsessores, vão estar ali, não é, como larvas psíquicas. E também tem um parênteses aí que a gente abre, que também os encarnados, nós que estamos envolvidos ali, também com os nossos sentimentos negativos, também estamos emitindo. Então, aqui é uma forma da gente perceber que tanto os espíritos, né, os espíritos desencarnados que estão chegando lá, estão emitindo ali essas criações psíquicas ali. E todos nós que estamos ali também estamos fazendo isso. Então, a importância da gente estar ali muito consciente num trabalho como esse. Então, agora a gente vai ver ao longo desse estudo, né, como é complexo e, ao mesmo tempo, como é simples também. Porque é todo baseado na lei de amor, né? No maior ensinamento que Jesus veio nos ensinar. Explicam-nos os espíritos que cada reunião espírita é orientada com segurança. Trabalham equipes especializadas que têm a incumbência de preparar um ambiente espiritual, dando a esses trabalhadores dedicados o nome de espíritos arquitetos. Então, esses espíritos que estão ali incumbidos, não é, de ali cuidar daquele ambiente, são chamados espíritos arquitetos. E toda a reunião espírita, orientada com segurança, tem nesses espíritos o concurso para que ali se possa fazer um trabalho com segurança. Informam-nos que assim é possível sensibilizar os corações dos irmãos que chegam às reuniões espíritas, favorecendo a compreensão imprescindível. Né? Então, ali, nessa ambiência, com esse cuidado, com vibrações sutis ali, que vão propiciar esse ambiente, não é? Para que possa ali sensibilizar os corações, não é, de todos, e ali há ali uma oportunidade de ter uma abertura para que se compreendam, né, situações que às vezes os espíritos ali estão muito resistentes para poder compreender. E desta forma contam com um grupo de pessoas, com um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos,
possibilitando a formação de vasto reservatório de plasma sutilíssimo. Isso que vai ser utilizado ali no trabalho, não é? Através dos trabalhadores. Então, esse vasto reservatório de plasma sutilíssimo, né, que são utilizados pelos trabalhadores mencionados na criação de formas-pensamentos. Formas-pensamentos. André Luiz fala muito nesse termo. Constituindo paisagens, telas, painéis movimentados com imagens temporariamente vivas, não é como um filme assim que se apresenta para esses espíritos, né, com imagens assim criadas após pesquisa sobre o passado dos comunicantes que devem ser amparados. Então, as histórias de vidas ali se levantam nesses painéis para que eles possam lembrar as situações, não é? E ali poder haver uma reparação, poder haver ali uma forma deles analisarem de uma outra maneira naquele momento. Então, é assim que é feito, não é? E essas formas, pensamentos, são criadas através das energias que emanamos de acordo com o que pensamos, sentimos, dizemos ou fazemos, não é? Começam como sentimentos, pensamentos marcantes e vão se fortalecendo, tomando força com a repetição até se tornarem tão densas que ficam presas em nosso campo energético, influenciando nossa forma de viver. Então, olha, veja bem, essa forma de pensamentos é algo que a gente precisa estudar. André Luiz, nos seus livros, ele fala muito sobre formas de pensamento e que são criadas, nós criamos, são as formas de pensamentos. Então, olha como é importante a gente se autoconhecer, para conhecer as nossas emoções e sentimentos, porque nós estamos plasmando essas formas, pensamentos o tempo inteiro. Então vamos imaginar? Vamos imaginar hoje a nossa vida, o nosso contexto que nós estamos vivendo hoje, no nosso país, no planeta, não é? Qual é o teor? Não é? Qual é a carga emocional? Que sentimentos estão ali? Porque isso está sendo jogado na nossa psicosfera, não é? E ali, e ficam, quando muito densas, ficam presas, não é? Ficam presas no nosso campo. Então, às vezes, quase que palpável ali, né? É denso, é enegrecido, não é? Então, as formas de pensamentos vão depender dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Então, o que nós estamos, assim, colocando ao nosso redor? Olha que responsabilidade, né? Como a gente é responsável pelo nosso campo, seja aquele menor, que é o da nossa família, do nosso núcleo familiar, o que nós estamos emanando, não é? Dentro daquele pequeno sistema. E aí a gente vai ampliando para a sociedade, não é? Até o planeta. Como é importante pensarmos sobre isso. E livros assim fundamentais, não é? Para esse estudo dessa noite e para esse curso principalmente é a coleção inteira do André Luiz, não é? Nas outras aulas foram citados os mensageiros, né? Os missionários da luz. Agora a gente traz aqui esses dois livros que são básicos e que contribuem muito para o entendimento desse estudo dessa noite, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, não é? De André Luiz. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai falar que nas reentrâncias e ligações sutis da túnica eletromagnética de que o homem se entraja, olha a túnica nupcial aí, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros
que improvisa. Olha como tem tudo a ver com a nossa abertura, não é? A túnica nupcial, o nosso perispírito, reflete ali, não é? Os nossos pensamentos, sentimentos, qualidade do que pensamos e sentimos, não é? A Joana de Ângeles costuma dizer que o nosso perispírito é uma impressão digital nossa, né? E é uma bonita imagem. Nos domínios da mediunidade, não é? André Luiz de André Luiz, né? Tem o prefácio de Emmanuel, que Emmanuel vai falar assim, né? Raios, ondas, médiuns e mentes. Ele abre assim, né? O prefácio é muito bonito, é um prefácio longo, mas muito bom, sintetiza bem o que André Luiz vai tratar nos domínios da mediunidade. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, nós viemos aqui ao longo desse curso falando exatamente isso. Nós vivemos assim em faixas vibratórias, nós escolhemos, não é? Nós criamos e habitamos essas faixas e ali a gente vai ser atraído para a sintonia que a gente mais se afinizar. Então, olha como é importante pensarmos, refletirmos sobre o que nós sentimos, pensamos, falamos, não é? E sempre trazendo isso para a nossa vivência, né? Sempre fazendo aqui um pensamento para como está a nossa vida nesse momento, como a gente está ou não consciente sobre isso tudo. Na dinâmica propriamente da reunião, e que a Sueli fala que durante o horário da reunião formam-se assim jardins, hospitais, templos, escolas, quadros, espelhos ectoplasmáticos e recursos outros que façam os irmãos necessitados recordarem-se do seu pretérito. Então ali, esses quadros, se eles estão necessitando ali de ver uma situação ali num hospital, ou numa escola, ou em qualquer situação, um local que eles têm uma ligação maior, tudo isso é para favorecer que essa lembrança possa vir mais forte e que eles consigam sair daquilo que eles ficaram presos. Porque, na realidade, os espíritos ficam presos a uma situação do passado, não é? Assim como nós, quando estamos encarnados, também perdemos muita energia por questões do nosso passado também, que ficaram marcadas como traumas, não é? E ficam ali marcadas. Então, nesses momentos, há a possibilidade do espírito se libertar daquela cena traumática, daquela situação mal resolvida, que não conseguiu elaborar. Então, nesse momento ali, um momento assim libertador. E Sueli diz que os espíritos que irão comunicar-se são trazidos ao recinto e permanecem dentro de um círculo magnético formado para mantê-los não só na faixa vibratória mais próxima dos participantes ali da esfera física, como também no intuito de retê-los para que recebam todos os benefícios possíveis em cada caso. Então, é feito ali um círculo magnético que mantém esses espíritos ali para que eles possam ficar mais próximos daquela frequência vibratória, né? Eles precisam ter ali essa ajuda, porque a frequência vibratória deles é muito desorganizada e muito baixa, muitas vezes. Então, ali eles têm essa condição. Então, eles ficam ali envolvidos nesse círculo, né, magnético. É interessante que muitas vezes ele precisa ficar ali retido também para poder sustentar, escutar alguma coisa, né? E muitas vezes, em reunião mediúnica, os espíritos falam que eles estão presos.
Muitas vezes eles dizem que eles se sentem presos. Eu não posso sair daqui, eu estou preso, eu quero sair daqui e não consigo. Na realidade, eles não estão presos, eles estão livres. Só que aquele círculo magnético faz com que eles fiquem ali, presos mesmo, para poder escutar. Mas eles não estão presos. Às vezes eles sentem que estão presos até fisicamente, mas não estão, eles se sentem. E esse círculo é para isso mesmo, para que eles possam ficar ali retidos pelo menos um pouco de tempo ali para poder escutar. E depois eles veem, né, que como eles realmente foram ali beneficiados, mas é aquela reação, né, de não querer ficar, né? Não é assim com a gente, muitas vezes, nós não queremos ficar, às vezes precisa escutar alguma coisa, ali uma coisa que vai incomodar, mas precisa ser escutado, precisamos ouvir. Nós não fugimos? Muitas vezes não queremos ficar, não queremos escutar. É assim também eles. Todos os que forem escalados para a comunicação recebem tratamento especial, visando em alguns casos, a diminuir ou atenuar os efeitos dos fluidos pesados, grosseiros que emitem. Então é todo um cuidado ali, né? Todos que foram escalados, porque é uma organização, não é assim, é preparado para levar os espíritos naquela reunião a todo um preparo anterior, não é assim aleatório, não é? Então é todo um preparo que às vezes ficam muito tempo preparando aquele espírito para ele poder permanecer ali, porque às vezes não estão em condições de ficar ali ainda. Então, é todo um trabalho que vai sendo feito paulatinamente, com equipes especializadas, não é? É um trabalho lindo, não é? E que ali eles vão recebendo esse cuidado, esses fluidos que são sutis e que dão alívio a eles. Eles falam mesmo que eles ficam aliviados, às vezes por anos, séculos, sentindo de forma muito pesada tudo aquilo, né? E ali há um alívio, a sensação é de alívio. Os médiuns designados para tais e quais comunicações, eles recebem toda assistência imprescindível a colocá-los em condições compatíveis com as dos comunicantes. Então, há toda uma preparação para aqueles comunicantes, para os espíritos ali, mas também toda uma preparação para os médiuns poderem ali sustentar aquilo tudo. Então, são todos muito bem cuidados, todos recebem essa assistência. Assim, são-lhes fornecidos fluidos magnéticos, que os fortalecerão. Não é? Caso contrário, não aguentariam. Então, enquanto que servirão também de defesas contra as vibrações desequilibradas dos obsessores e sofredores. Então, tem toda uma proteção. Quem está trabalhando ali, está sendo ali suprido nas suas necessidades vibratórias. Então, é tudo muito, muito bem planejado, não há improviso. Muito interessante também o que outro recurso adotado pelos trabalhadores espirituais nas reuniões é a transmissão das ocorrências das reuniões, isso quando é necessário, ampliando-se as vozes daquilo tudo que está ali sendo colocado, falado e orientado, através de aparelhos análogos aos nossos amplificadores ou alto-falantes, para serem ouvidas na via pública, nas ruas, ali na rua, com a finalidade de se atender às entidades espirituais sofredoras, perturbadas e perturbadoras que também estejam ali. Se há alguma forma possa favorecer algum espírito que esteja fora dali do recinto da reunião, mas que seja importante também ser ouvido do lado de fora, os espíritos eles se incumbem de fazer com que essas mensagens cheguem através de amplificadores, vamos dizer assim, não é? Que sejam ouvidos também por outros espíritos. A espiritualidade, ela o tempo todo, ela não atende não é? O que a gente vê que num trabalho mediúnico, todos são atendidos, o maior número, porque quando é atendido aquele grupo que está sendo atendido, já um grupo que estiver fora dali também vai usufruir
também daqueles ensinamentos, se for o caso, se for necessário, né? Como os trabalhadores também, nós encarnados, também estamos também ali num aprendizado. Então, é sempre para o maior número de espíritos usufruírem daqueles ensinamentos, é sempre assim, não é? Então, todos nós, não é, damos, recebemos, é de mão dupla, né? Então, a espiritualidade, ela só trabalha dessa forma, né? É sempre visando um coletivo, é sempre visando um maior número de espíritos, não é? Sempre num grupo, e nós vamos ver isso assim, aqui, daqui a pouco, de uma forma mais específica. Como, por exemplo, nos casos que tem aqui nesse livro, né? Então, nesse capítulo, a Sueli traz 3 casos para a gente perceber como é a atuação dos espíritos nessas reuniões. Vamos trazer só um caso, por questão de tempo, fica aqui a sugestão para que todo mundo leia o caso 2 e o caso 3 do livro, né? Então, esse caso 1, né, a Sueli traz, dizendo que tinha um espírito, né, que havia partido em plena juventude, quer dizer, ele desencarnou muito jovem, ele havia sido um estudante de engenharia lá em Belo Horizonte, e ele desencarna num acidente de automóvel, né? Ele bate com o carro e desencarna. Ele recebeu esse carro justamente como prêmio, né, por ter sido aprovado no vestibular. E quando ele está voltando da universidade, no primeiro ano da universidade, né, ele sofre esse acidente e desencarna. E aí o doutrinador conforta ali esse jovem, né, com palavras repletas de carinho. Ele era um jovem na flor da idade e desencarna. E aí, interessante que estava acontecendo nessa reunião é que o esclarecimento foi ouvido simultaneamente por um grupo de jovens presentes, quer dizer, foi também a equipe espiritual, né, trouxe também outros jovens que também estavam com aquele tema também semelhante, né, para que todos, ali eram desencarnados entre 16 a 23 anos, todos desencarnados jovens, né, nem todos pelo mesmo motivo, mas desencarne assim, em plena juventude, não é? E que todos eles presentes ali se favoreceram com o esclarecimento desse que desencarnou em Minas no acidente de carro. Então ali houve novamente a espiritualidade fazendo o maior número possível de pessoas, de espíritos, não é? Ali usufruírem daquelas informações que ali trouxe alívio não só para aquele jovem, mas para todos aqueles que estavam ali, e que foi muito bonita essa reunião, né? E ali também Sueli vai falar de outras reuniões, da beleza que né? Ali assistir esse momento, né? Um momento que há esse esclarecimento e onde ali o espírito se liberta para poder caminhar, porque fica preso àquela situação, né? Bom, aí nós vamos passar para o outro capítulo, que é o sono durante as reuniões. Tema muito interessante, o sono durante as reuniões. A gente pode até também aqui pensar um pouquinho, até nas reuniões públicas também, né? O sono. O sono durante as reuniões, por que acontece? Por que será? Bom, no livro diz assim: se irrefreável torpor lhe domina a lucidez, quando convocado ao serviço do bem geral, observe o sinal vermelho do alarme chamando-lhe a atenção. Pode ser cansaço, talvez seja sono mesmo, não é? Às vezes é só isso, é sono. A pessoa às vezes passa o dia inteiro atarefada, aí vai de noite trabalhar na reunião, aquele escurinho, parado ali, sentado, não é? E ali o corpo está pedindo descanso. Muitas vezes a pessoa não está vendo que precisa descansar, porque isso é um autoconhecimento. Se você está cansado, não pode trabalhar.
Não é assim? Fica em casa, descansa, não é? Não pode. Então, ali naquele momento, a pessoa precisa entender o que está se passando com ela. Muitas vezes é cansaço, cansaço físico, cansaço mental, e isso precisa ser olhado com muito cuidado, porque ali é um local de trabalho de muita responsabilidade, não é? Não se pode dormir. Se, porém, é habitual essa situação, ou você está doente de narcolepsia, ou insidiosa obsessão está assenhorando-se de suas forças. Quem disse isso é Marco Prisco, num livro chamado Sementeira da Fraternidade. São diversos espíritos ali, Psicografia de Divaldo, que é citado pela Sueli nesse livro. Então, precisa fazer essa distinção. Ou é cansaço físico, mental, do dia a dia, do dia a dia da pessoa, ou então a pessoa está ali com algum tipo de influenciação, né? E que as forças delas estão sendo ali, não estão sendo utilizadas. E aí é que a gente precisa ter realmente essa vontade mesmo e esse empenho que é de cada um de se perceber, porque não é no voluntarismo que a gente vai fazer trabalho, né? Não, eu tenho que ir, tenho que nada. A gente precisa ver como é que a gente está, para a gente saber se a gente vai ser ali um elemento de que vai contribuir ou não, ou vai dar trabalho, né? Porque ali já é um lugar de trabalho, precisa se contribuir, não é? A gente não pode dar trabalho. A equipe encarnada deverá estar atenta e vigilante para que ninguém seja vencido pelo sono, entende? Entendendo que tal estado acarreta prejuízo à sessão. E pois, de fundamental importância que todos se mantenham alertas e vigilantes, cooperando ativamente durante os trabalhos de desobsessão. Mais claro impossível, não é? Mais claro impossível. Não é para dormir lá. Não é para ficar ali se deixando ali, né? Às vezes até estou tendo ali alguma questão, até uma visualização, às vezes é sonho mesmo, a pessoa está dormindo e sonhou, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, há muita confusão às vezes com relação a isso, é um assunto que merece muito cuidado mesmo, e o que mais claro ficou aqui é que precisamos estar no trabalho alertas e vigilantes. É para isso que estamos lá. E pensar muito aqui que muitas vezes alguns assuntos que estão sendo colocados na reunião ali, os espíritos, eles trazem as problemáticas ali muito parecidas com as nossas, porque somos nós, somos espíritos. Então, às vezes, até ali, há ali diante daquela situação, algo pode ser mexido ali, né? Em cada um de nós que está trabalhando, e isso a gente precisa estar atento também, né? Ali pode haver algo sobre a gente mesmo, que há ali um incômodo, alguma coisa assim, e que ali o inconsciente trabalha para que a gente não entre em contato com aquilo. Então, olha como é delicada essa questão, né? E dá margem para muitas situações que é muito simples, como diz a Sueli: dormiu, não pode trabalhar, está com sono, não pode trabalhar. Essa é a mensagem que fica aqui para quem trabalha, para que as pessoas saibam que é assim. Os espíritos precisam que a gente esteja desperto para o trabalho. A gente só conscientes é que nós podemos realmente fazer esse trabalho. E aí nós vamos entrar no último capítulo, que é o transcurso das reuniões de desobsessão. Como é que é isso? Como é que é esse passo a passo? Muitas pessoas querem saber como é que é, do início ao fim, o que acontece. É claro que aqui, né, nós vamos mostrar como funcionam as reuniões de desobsessão de uma forma geral, porque também existem umas diferenças. As casas, às vezes, trabalham com algumas diferenças. Então, de um modo geral, é assim.
Então a gente aqui também aproveita para trazer aqui, através dessa ilustração, que nessas reuniões também nós vamos, como estávamos falando anteriormente, com os nossos vícios, os nossos hábitos, e às vezes isso precisa ser burilado, não é? Porque numa reunião, muitas vezes a nossa postura ali pode estar uma postura como o sono, né, que foi falado. Às vezes o doutrinador pode ali estar muito debruçado em cima do psicofônico, por exemplo, né, e aquilo gerar um certo incômodo, ou então um doutrinador com pouco poder de síntese, né, de uma forma muito prolixa, começa a fazer ali a doutrinação, como está na imagem ali do blá, 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 né, que fica falando muito, não há como, ali há um espírito em sofrimento, não é? Quando a gente está em sofrimento, não são muitas palavras, são palavras precisas, concisas e que possa dar alívio. Então, olha só, é um auto-burilamento ali que o médium precisa fazer, né, para poder ali ser ali um servidor de realmente que possa contribuir efetivamente para que a reunião transcorra da melhor forma, né? Às vezes com aquela imagem ali que aparece o doutrinador falando assim muito enfático, né? Às vezes pode ali aparecer uma coisa, um discurso moralista, e tudo isso a gente precisa ter muito cuidado, porque nós estamos tratando ali com espíritos muito necessitados e nós precisamos ali corrigir muito das nossas posturas, e que na realidade são posturas que a gente tem fora dali, não é? Porque o que ali vai ser, ali nós vamos estar mostrando como nós somos lá fora, não é? Então olha que coisa interessante que é a gente pensar sobre as reuniões, não é? Porque ali nós vamos poder também ver muito a nossa postura na nossa vida, no nosso dia a dia, como nós afetamos as pessoas, não é? Então é sempre muito esclarecedor para todos. Sueli vai fazer em 9 itens o transcurso das reuniões. Então ela começa no item 1 dizendo que a primeira coisa que a gente vai fazer é uma leitura preparatória para a harmonização de pensamentos. Aquele grupo ali, naquela hora, pontualmente, vai estar reunido pontualmente e vai começar com a leitura para a harmonização de pensamentos. Geralmente o livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, por ser o que traz os ensinamentos de Jesus, é o mais indicado. O tempo no máximo de 15 minutos, essa leitura pode ser feita. Podem ser feitos ligeiros comentários, mas são ligeiros comentários. Uma prece, né? O dirigente faz essa prece inicial, simples e concisa, né? Sempre a espiritualidade alertando a gente para que sejamos simples, concisos, objetivos, não é? A comunicação do mentor pode haver, o mentor do trabalho, o espírito pode se apresentar e ser essa comunicação espontânea. Pode não acontecer, nem todas as reuniões isso vai acontecer, né? E isso não vai alterar o bom andamento do trabalho. 4. Comunicações psicofônicas. Psicofonia, né? Dos espíritos que estão ali, chegaram ali, necessitados de esclarecimento, e os médiuns de psicofonia vão dar passividade para esses espíritos, para eles poderem falar, um de cada vez, preferencialmente. Vez por outra pode acontecer que a comunicação seja simultânea, vários espíritos, há momentos que isso pode acontecer. Às vezes os espíritos estão ali em grupo e eles se apresentam dessa forma, isso não prejudicará a harmonia da reunião. Claro que se ali estiver ali médiuns educados, disciplinados, não é? Com voz moderada, porque senão vai virar ali uma confusão, não é? Então, ali todos os que estão trabalhando são médiuns que estão ali treinados para isso,
E isso pode acontecer. 5. Comunicações psicográficas. Havendo um médium com essa aptidão da psicografia, já preparados anteriormente, ali não é um lugar de treino, não é? Essas comunicações, elas podem vir espontaneamente. Então, conforme a dinâmica de cada casa, há reuniões que têm a psicografia nessa hora e outras não, que vão ser em outro momento que vai acontecer a psicografia. Então, isso, como eu frisei no início, a dinâmica das casas, elas mudam, né, um pouco aí. A dinâmica é um pouco diferente em cada casa, mas de uma forma geral, assim acontece. 6. Comunicação dos benfeitores espirituais. Em geral, no final da tarefa, no final do trabalho, um ou mais amigos espirituais, eles podem ali se apresentar, o próprio mentor ou algum amigo espiritual, podendo trazer mensagens de conforto, de ensinamento para finalizar o trabalho, né, através da psicofonia, né, através algum médium possa dar passividade para algum espírito ali que vai fazer, o benfeitor ali, né? Ou através da psicografia também pode se apresentar. Nem todas as reuniões eles se apresentam e não tem problema, o trabalho não vai ter nenhum tipo de comprometimento se não houver esse momento. Tá? Outro passo, 7, a hora do passe, né? Os médiuns passistas aplicarão os passes naqueles que necessitarem. Às vezes são um passe dispersivo, um passe ali para que, se tiver necessidade, ali pode acontecer, nesse momento, o passe. E a prece de encerramento. A prece de encerramento, novamente, o dirigente vai fazer a prece, ou ele pode pedir para algum participante, seja qualquer trabalhador ali, qualquer trabalhador pode fazer a prece final, não é? E ali, novamente, uma prece bem sentida, concisa, que não seja muito extensa, porque ali, os espíritos que estão ali, que foram atendidos, eles continuam ali. E se ali alguma palavra é colocada a mais, né, todo aquele trabalho que foi feito ao longo da reunião, né, se aquilo ali possa ali abalar de alguma forma, a gente precisa ter muito cuidado. Então, poucas palavras, baseadas sempre inspiradas no Evangelho, porque é para consolo, é para aquele momento que eles estão recebendo aquele bálsamo mesmo, sem falar coisas que possam ali abrir ali questões ali que possam criar ali um abalo para aqueles espíritos que estão ali recém atendidos, que estão ali muito fragilizados e estão ali sob aqueles cuidados. Então, uma prece curta, mas uma prece bem sentida e uma prece que a gente possa vir mesmo do coração, para que ali eles recebam como realmente um bálsamo de alívio, né, de toda aquela situação que está ali se fechando para eles. Olha que momento maravilhoso. Por último, o item 9, que é a avaliação do trabalho e leitura das mensagens psicográficas, se tiver acontecido a psicografia, né? Então, o dirigente pede, então, para cada participante, um a um, no seu momento, que em breve e sucintas palavras, né, possam analisar ali o trabalho, opinar sobre o trabalho, né? E esse momento é um momento maravilhoso, porque é um momento muito importante para o aperfeiçoamento de cada médium, né? Da equipe mesmo ali. Não é um afinamento da equipe, porque saber avaliar é importante, porque sabemos que nós, às vezes, com melindres, com os nossos melindres, escutando alguma coisa que possa ficar melindrado, isso prejudica ali a equipe, no sentido de que estamos ali todos aprendendo, né? Então, precisamos saber ouvir,
precisamos saber falar e ouvir. Olha que oportunidade de educação, né? Da palavra, da escuta, né? Todo grupo maduro faz isso de uma forma muito natural. Quando existe melindres ou então coisas que não fala, não vou falar porque pode melindrar, a pessoa pode ficar chateada, já por si já demonstra ali que tem uma imaturidade naquele grupo, não é? Porque nós estamos todos aprendendo. Então, é importante para a evolução do trabalho que a gente saiba avaliar, saiba se autoavaliar. Né? Então, qualquer vestígio de melindre, como diz a Sueli, deve ser afastado, visto que todos se colocam em posição de se autoanalisar e ser analisado. O grupo cresce em produtividade com essa prática, né? Então, nesse momento, todos vão poder verbalizar, todos vão poder escutar, alguma dificuldade que tenham percebido no trabalho, sempre com o fim de aprimoramento. Então, é isso. O trabalho cresce, o grupo se fortalece, não é? Porque se o grupo tem alguma questão que não vai ser colocada por conta do melindre, olha, o grupo ali está com um problema, né? Então a gente sabe que qualquer lugar que a gente fecha de um grupo, uma rodinha ali, né? E a gente ali está em grupo, a gente precisa saber estar nesse grupo, saber naquela dinâmica de grupo, poder crescer juntos, né? A espiritualidade, ela fala o tempo todo, vamos crescer juntos, junto, fazendo na relação, não é? O outro nos redimensiona, não é? Então é na relação que nós aprendemos e não seria diferente. Em qualquer sistema é assim, seja no nosso núcleo familiar, seja num grupo de trabalho, seja na sociedade, não é assim? Nós aprendemos em relação. Então, que a gente possa aqui encerrar aqui nesse nosso estudo, né? Pensando muito, trazendo para as nossas vivências tudo aquilo que foi falado aqui. E assim nós terminamos aqui a nossa aula de hoje, né? Com esses temas tão importantes para a gente refletir. E nós terminamos com essa recomendação de Jesus, vigiai e orai. Ele fala para a gente incessantemente. Como é vigiar e orar incessantemente? Nós podemos viver em estado de prece. O estado de prece nada mais é do que estarmos conscientes do nosso modo de estar no mundo, que o nosso pensar, sentir, falar, agir no mundo estejam congruentes com os ensinamentos de Jesus, porque assim estaremos em estado de prece. Esse curso, esses temas que estão sendo colocados aqui, são temas para a nossa vida. São temas específicos das reuniões, do que acontece nas dinâmicas dos trabalhos, mas mais do que isso, é para que a gente possa aprender, não é? A colocar isso tudo em nossa vida. Então, vamos observar como estamos afetando, como estamos sendo afetados, como está a nossa presença, onde quer que nós estejamos, quando a gente se retira de algum lugar, como nós deixamos aquele lugar, como as pessoas, elas ali deixam um pouquinho delas naquele lugar, não é? Então vamos ver se nós deixamos o lugar melhor ou pior do que encontramos, não é? Então é assim, a espiritualidade fala, percebe a sua ação, percebe se o seu pensamento, sentimento, emoção, ação, eles estão coerentes. É uma oportunidade para a gente se perceber se aqui nesse momento nós estamos estudando a doutrina espírita, ela é muito clara com a questão da coerência, né? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, precisa estar coerente com os ensinamentos de Jesus.
Estamos num momento muito complexo da nossa jornada, de uma forma coletiva, do nosso coletivo, da humanidade, e precisamos ter posições muito firmes com relação aos ensinamentos de Jesus. Vamos ficar com Jesus, vamos escutar fundo no nosso íntimo, não é? As palavras que nos convidam às grandes transformações, não é? Para sempre, para o bem de todos, como ensinam os Espíritos, não é? Então, nesse momento, que a gente possa agradecer, Senhor, esses momentos de paz e de serenidade que nós usufruímos aqui, que possamos agradecer a oportunidade de trabalho, de estudo e, acima de tudo, aproveitar ao máximo tudo isso que está sendo colocado para a nossa jornada evolutiva, ficar cada dia mais firme, sempre com Jesus, que possamos aqui nesse momento dar por encerrado de nossa parte o estudo dessa noite e que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, que possamos nos encontrar na próxima semana. Graças a Deus. E ainda lembrando que agora nós podemos ir para o chat, conversar, tirar dúvidas, não é? Lembrando que na semana que vem nós teremos a aula dos tipos de espíritos comunicantes, a ação dos obsessores contra os grupos espíritas, e nós aqui sabemos que nós estamos encerrando a terceira parte, depois teremos a última aula, então nós só temos mais 2 aulas, então vamos até o fim, encerrando o curso, não é? E agradecendo essa oportunidade. Graças a Deus.